Seja bem-vindo a mais um Ensino Fiel. Nesta aula com o pastor Wilson Porte, abordaremos os cuidados fundamentais ao enfrentar momentos de sofrimento intenso. E além disso, veremos também medidas para apoiar aqueles ao nosso redor que possam estar apresentando sinais de ideação suicida. Pedimos que avalie ou curta este episódio na plataforma onde estiver nos acompanhando. Isso nos ajuda a aprimorar os conteúdos e a alcançar mais pessoas. Ensino Fiel, episódio 44, Causas de Suicídio, com Wilson Porte, do curso Aconselhamento na Depressão, do Cursos Fiel. Como é que nós, pastores, cuidamos de pessoas em depressão? Como é que vocês que talvez não são pastores, mas que vivem com cristãos, vivem com amigos, vivem com parentes e que os veem sofrendo, como é que nós tratamos, lidamos com essas pessoas? Como é que nós lidamos com elas quando nós as ouvimos mencionando desejo de morrer, pensamentos suicidas, ou às vezes nem pensamentos nem palavras, mas atitudes mesmos, que nos preocupam e que nos deixam em sinal de alerta? Falando ainda um pouco de suicídio, a Bíblia nos apresenta alguns casos de suicídio, como por exemplo Abimeleque, ou também Saul, o escudeiro de Saul, Aitofel, Zinri, Judas Iscariotes, o próprio Sansão também, que é considerado um caso de suicídio, porque ele matou os filisteus derrubando as paredes e o teto daquele lugar onde ele estava, e ele acabou morrendo junto ali também. Como é que nós ouvimos, como é que nós lidamos com esses casos, 7 casos que a Bíblia apresenta de depressão? Bom, de suicídio. 6 desses casos que eu descrevi para vocês são pessoas que estavam claramente longe de Deus. 6 dessas pessoas que se mataram foram pessoas que viveram uma vida e morreram em pecado e distantes de Deus. Então a gente pode julgar que elas estão todas no inferno? Elas se mataram e viveram longe de Deus. Não, esqueça esse tipo de julgamento, esqueça esse tipo de questionamento. Por quê? Porque nós não devemos nos preocupar para onde foram aqueles que morreram. Esse tipo de pergunta é pergunta de criança, é pergunta pueril. Nós devemos nos preocupar com aqueles que estão vivos, porque aqueles que morreram, eles já estão na mão de Deus, não é mais problema seu. Mas aqueles que permanecem vivos, eles podem ter uma correção no seu caminho. Só ainda falando de Sansão, o caso de Sansão é diferente. O caso de Sansão, ele não somente recebeu um chamado exclusivo, específico de Deus, ele viveu no período dos juízes, ele foi ele mesmo um juiz ou um libertador, e Deus deu a ele as habilidades que ele teve, e ele morreu como que em missão. Então, nós não podemos nos comparar a ele para tentar justificar um suicídio nosso. Tipo, se Sansão ele se matou, e lá em Hebreus ele é um herói da fé, então, eu vou ser um muçulmano. Os muçulmanos se matam, vivem um herói, eu vou ser como Sansão, eu vou morrer também, vou me matar porque eu quero ser um herói da fé. Esqueça, você não tem nenhum filisteu, você não é um juiz, você não é um libertador do povo de Israel, você, enfim, não se envolveu com nenhuma Dalila, não fez nada de errado, não está preso em nenhum lugar distante. O Sansão não tem nada a ver com a sua vida, Sansão não é base para ninguém se matar. Ok? Esse é um ponto que tem que ficar muito claro aqui, para que todo aquele que tem pensado em suicídio não veja nesses exemplos um exemplo para dar fim à sua própria vontade. Não que você não terá vontade, porque vontade de morrer todos temos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já pensamos nisso, inclusive aqueles de quem cuidamos, aqueles que pastoreamos. É muito normal, principalmente quando eles, em alguma situação difícil da vida, vêm para nós com uma espécie de escatologia piedosa. Fique atento, sabe aquela pessoa que chega para você e diz: pastor, está tudo tão difícil, meu marido, meu trabalho, meus filhos, eu não vejo a hora que Jesus volta. Eu queria que Jesus voltasse, era hoje, pastor, porque eu não aguento mais essa vida. Na verdade, essa pessoa ela quer se matar, ela não quer que Jesus volta. A escatologia, o seu desejo escatológico, na verdade, é apenas uma camuflagem daquele sentimento que está no seu coração de que já deu. Ninguém diz: eu não vejo a hora que Jesus volte, um dia antes de se casar. Imagina o noivo. O cara vai casar amanhã e hoje ele está se preparando para o casamento e ele vai orar a Deus: Senhor, que o Senhor Jesus volte hoje. O cara vai se preparar para o casamento na noite anterior e vai falar com o pastor, fala: pastor, tem uma coisa para te dizer, meu casamento é amanhã, mas como eu queria que Jesus voltasse agora. É estranho isso, não é?
Por quê? Porque esse tipo de pronunciação só existe no momento em que o coração dessa pessoa já não tem mais vontade de viver. E fique tranquilo, porque Moisés falou que tinha com vontade de morrer. Ele pediu para Deus matá-lo. Elias, que é o maior profeta do Antigo Testamento, também. Aqui eu disse Moisés e Elias. Lembra? Eles dois resumem a lei e os profetas. São os dois maiores homens, os maiores gigantes de Deus no Antigo Testamento. Davi teve pensamentos assim. Jonas teve pensamentos assim. E tantos outros na Bíblia Sagrada, e não foram pessoas que viveram uma vida longe de Deus, pelo contrário, são heróis da fé, são pessoas tementes a Deus, mas pessoas que tiveram, curiosamente, pensamentos de morte, que pediram a morte, alguns deles que até buscaram isso, mas curiosamente, quando veio o conselho de Deus, eles entenderam e não deram fim à vida deles, porque Deus não quer que você dê fim à sua vida, Deus não quer que você se suicide, Deus quer que você lute contra isso e compreenda o que está faltando. E é aqui que entra o nosso papel, nós pastores, nós que cuidamos de pessoas que sofrem, homens, mulheres, todos vocês que me ouvem agora. Entenda, o que falta para uma pessoa em depressão e que busca o suicídio é um refúgio. E a palavra de Deus apresenta alguns textos importantes que você pode usar com essas pessoas nessa hora. Eu quero citar aqui alguns deles, como por exemplo Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 16, verso 19. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Essa certeza falta para quem está vivendo um momento de profunda angústia. Um outro texto é o Salmo 119, verso 114, que diz: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Tua palavra é o meu escudo, tu és o meu escudo, aquele que me defende, que me protege, e o meu refúgio, aquele em quem eu me protejo, aquele que me acolhe. Sabe qual é a principal razão dada por aqueles que se matam, que deixam cartinhas para os seus familiares? É a falta de um refúgio. É a falta de alguma coisa que lhes dê segurança e conforto. Eles não veem mais isso em nada, nem no dinheiro, nem nas pessoas, nem em si mesmos, nem na igreja, nem nada. A única coisa que vai trazer alívio para elas é tirar a própria vida, é morrer. A única coisa que vai trazer paz é morrer. Elas não pensam mais em fugir, elas não pensam mais em mudar de país, elas não pensam mais em abandonar a família, elas não pensam em fazer aquilo que muitos fazem para tentar fugir dos problemas. São pessoas que chegaram à conclusão que a única fuga, que o único refúgio seria a própria morte. Portanto, é importante que nós compreendamos que o refúgio é o que falta para uma pessoa que pensa em suicídio, como decorrência de um quadro depressivo. No Salmo 31, nós lemos o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O que a gente pensa quando pensa em suicídio? Quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa em refúgio. E Deus é a resposta que o homem aflito precisa na aflição. Em nossas aflições, muitas respostas virão à nossa mente, dizendo: faça isso. É isso que vai solucionar o seu problema. Você terá dúvidas, como é que eu sairei dessa situação? E a resposta que virá à sua mente é: tire a vida, acabe com tudo, pegue o carro, estoure-o contra a ponte, se lance do prédio, faça isso, faça aquilo. Mas esses pensamentos precisam ser abandonados. É óbvio que se você está doente fisicamente, você não terá como fazer isso. Você tem que se tratar quando você percebeu que está doente, tomar o remédio, fazer tudo certinho para não chegar a esse ponto em que você fica fora de si e aí não tem nem como você tomar uma decisão. Mas quando for fruto de pecado, fruto de problemas pessoais e esses pensamentos suicidas, num momento de angústia e profundo sofrimento vierem à sua mente, é assim que você tem que se guardar, é assim que você tem que se proteger, lembrando de que o que te falta é um refúgio. E o principal refúgio apresentado pela palavra de Deus é o próprio Deus. Não há outro como ele. O único refúgio para o homem em angústia e sofrimento é o próprio Deus e a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos que foram e estão mortos
Mais uma vez eu repito, eles estão nas mãos de Deus e só o Senhor sabe o que será deles. E na eternidade, não é? Pode ser que sejam salvos, pode ser que não sejam. Não nos cabe aqui pensarmos neles, mas pensarmos em nós, no que faremos das nossas vidas. E quando nós viermos a passar por circunstâncias que nos façam pensar em tirar a própria vida, e que isso seria a melhor coisa a fazermos. O que devemos nos lembrar é que Deus sempre nos esperará de braços abertos como um refúgio seguro, no qual nós encontraremos força, consolo, direção durante os dias de aflição. Que a gente nunca se esqueça disso e que a gente tenha coragem para dizer não às tentações que virão à nossa cabeça, para encontrarmos refúgio no suicídio, para fazermos isso, aquilo, dizer não para essas tentações, quando nós estivermos atravessando a noite escura da alma ou o vale da sombra da morte. O Senhor permanecerá ali com a sua vara e o seu cajado, trazendo consolo e conforto para todos nós. Há um exemplo bíblico muito interessante de alguém que era líder, que era uma espécie de profeta, que era uma espécie de rei. Ele não era rei, mas era uma espécie de comandante, uma espécie de sacerdote, em certos aspectos, como alguém que intercedia e pedia ao povo por Deus. Eu vou citar o texto aqui, inclusive, no qual ele faz isso. Uma espécie de pastor sobre o povo de Deus. E eu estou falando aqui de Moisés. Quando a gente pensa em Moisés, a gente pensa em vários aspectos. De um homem que recebeu um chamado de Deus para cuidar de um povo, para cuidar de gente. Nós cuidamos de gente. Você cuida de gente, eu cuido de gente. Tem sempre alguém ao nosso lado precisando da nossa atenção, precisando da nossa palavra, precisando da nossa presença. Pensa em Moisés, que saiu com literalmente milhões de pessoas do Egito. A grande maioria delas israelitas. Tinha um ou outro ali que não era israelita, que acabou aproveitando para fugir junto com os judeus por ocasião da fuga do Egito. E aí Moisés atravessa o Mar Vermelho, Moisés sobe no Sinai, Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo vê o maná cair do céu, o povo vê a água sair da rocha, o povo vê milagre constantemente, na noite fria do deserto, uma coluna de fogo para trazer a eles aquecimento, clima de lareira no deserto, frio, noturno, e durante o dia aquele calor terrível, altíssimo, altas temperaturas, uma nuvem muito espessa que produzia brisa e sombra para eles no deserto, Deus cuidando o tempo todo, milagre em cima de milagre, sinais em cima de sinais, mas mesmo assim, houve um momento em que Moisés, cuidando desse povo, levando-os para uma terra prometida, matando um exército inimigo quando o povo não fez absolutamente nada. Eles só olharam para trás e viu Deus matar todo o exército de Faraó no mar, mesmo diante de todo o sinal possível e impossível. Ainda assim eles foram capazes de reclamar, murmurar, porque a gente está nesse deserto, a gente só tem essa água para beber, a gente só tem esse pão, esse maná que cai do céu, a gente queria tanto aquele pepino do Egito, sabe, aquele cebolão, aquele alho silvestre. A gente queria tanto comer a carne do Egito. Você, Moisés, tirou a gente de lá para nos matar aqui de fome. Porque a gente, não é que eles não tinham que comer, eles tinham que comer. Deus não deixou eles passarem fome em nenhum momento. Mas ainda assim eles acharam ocasião para reclamar, para murmurar do prato de comida. E aí Moisés ouviu aquilo e foi aguentando, até que ele não aguentou mais. Até que ele estava cheio e ele foi falar com Deus. Primeiro ele falou com o povo só piorou, e então ele foi falar com Deus. E lá em Números, no capítulo 11, versos 10 a 15, ouça a oração de Moisés. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés, e disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, a todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar para todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixe ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém.
Ele não fez em nome de Jesus, amém. Mas assim terminou a oração dele. Percebe? O coração desse homem, desse líder, desse pastor, estava destruído pela oposição e pressão que lhe faziam os israelitas durante a caminhada, a peregrinação no deserto até a terra prometida. E ele, então, debaixo de grande pressão, externa e interna, ele não só descreve aquilo que os outros queriam, pressão das pessoas, pressão do povo, pressão dos líderes, mas pressão interna também. Quando ele, frustrado, diz para Deus, Deus, até quando? Fui eu que gerei esse povo, fui eu que quis tirá-lo do Egito, foi o Senhor que me mandou lá. E aí eu tirei eles de lá e o Senhor está querendo matá-los todos aqui. Ou o Senhor dá carne para eles, ou o Senhor me mata de uma vez. Porque não é assim que eu quero viver. Você acha que essa oração desagradou ou agradou a Deus? Entenda, essa oração é chamada na Bíblia de lamentação. Assim como essa, nós encontramos muitas outras lamentações na Bíblia, que são orações agradáveis a Deus. Bem, você sabe, há um livro de lamentações na Bíblia, as Lamentações de Jeremias. De todos os 150 salmos, a maioria deles, muito mais de 50% dos salmos, são de lamentação. Há salmos messiânicos, há salmos de ação de graças, há salmos imprecatórios, enfim. Mas a grande maioria são de lamentações. Qual é a diferença entre a lamentação de Moisés e a reclamação, a murmuração do povo? A diferença é que o povo foi reclamar com Moisés. O povo reclamava entre si, mas Moisés, ele não foi reclamar com Arão, ele não foi reclamar com a sua esposa, ele não foi reclamar com seus amigos, ele não foi reclamar com os seus mais chegados, ele foi falar com Deus. E reclamação para Deus é lamentação. Reclamação para o próximo é murmuração. Deus odeia a murmuração, mas Deus se agrada em ouvir as nossas lamentações, porque elas testemunham que nós confiamos em Deus. E elas são orações cruas, são orações sinceras, são orações que descrevem o que verdadeiramente está dentro da nossa alma. E Deus deseja ouvir aquilo que está dentro de nós, porque Deus deseja nos tratar por completo. Sabe o que Deus fez com Moisés depois que ele falou essas coisas? Deus respondeu a sua oração e disse para Moisés, olha, faça assim, faça assado. Nós não vamos olhar aqui o texto como um todo, depois você pode ler o capítulo todo de Números 11 e ver como terminou essa história, mas curiosamente ela terminou justamente da maneira como eu estou descrevendo para vocês. Moisés recebendo conselhos de Deus, Moisés pondo em prática esses conselhos de Deus, depois de, enfim, triste, oprimido, vivendo um profundo sofrimento e angústia, pensamentos de morte na cabeça, ele põe em prática o que Deus aconselhou. E lá na frente Deus inclusive vai dizer, vai e diga para o povo que eles vão comer tanta carne, mas tanta carne, que eles vão ver a resposta do anseio deles diante de si. E Deus mandou a carne. Codornizes vieram, aves, né? E Deus as matou e as colocou ao redor do arraial no qual eles estavam no deserto, e no cerca de 3 quilômetros. Imagine o diâmetro ao redor e 3 quilômetros para a esquerda, 3 para a direita, 3 para frente, 3 para trás, quilômetros, quase 1 metro de altura, carnes espalhadas. Eram milhões de pessoas, mas ainda assim eles tinham ali carne suficiente. Por isso que Moisés perguntou, de onde o Senhor vai tirar carne para alimentar todo esse povo? A gente está no deserto, a gente não está na beira do mar, a gente não está numa região onde há animais no campo. Nós estamos no deserto, Senhor. Não tem animal para alimentar toda essa gente, carne para dar para todo mundo. Deus disse, simplesmente vai lá e fala para eles se reunirem. Faz isso, faz aquilo. Moisés ouviu o conselho de Deus e pôs em prática o que Deus o orientou. E então Deus fez, e o povo comeu tanta carne, e Deus ainda falou, vai sair carne pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, e eles vão ter o que eles queriam. E eles morreram comendo aquela carne, por murmuração, por reclamação, porque Deus odeia a murmuração. Deus odeia todas as vezes que eu vou reclamar com alguém de alguma coisa, todas as vezes que eu chego para minha esposa e reclamo disso, todas as vezes que eu chego para um amigo e reclamo daquilo, ou todas as vezes que eu chego para você e reclamo de alguém. Não é assim que se faz. Fofocas, intrigas, calúnias, murmurações, reclamações, Deus odeia tudo isso. Quando nosso coração estiver angustiado, triste, sobrecarregado, deprimido, nós devemos
fugir para Deus e lamentar, orar com lamentações, levantar as nossas súplicas, os nossos clamores ao Senhor, porque foi assim que um líder do povo de Deus fez. Nós, pastores, no momento em que nós estivermos passando por situações assim, é assim que nós devemos lidar. Quando nós estivermos debaixo de opressão, ou quando nós estivermos debaixo de pressão dos nossos líderes, enfim, ou quando nós estivermos com o coração cheio de frustração, porque, enfim, o ministério não é como gostaríamos que fosse, as coisas não têm acontecido como gostaríamos que acontecessem. E aí eu olho para o ministério da outra igreja e vejo que eles estão crescendo, está tudo dando tão certo, eu vejo que aqui comigo as coisas não são assim, e eu me frustro, e 1000 pensamentos passam pela minha cabeça. Ou você faz um plano de carreira, uma expectativa de um futuro, e o que acontece é o oposto daquilo que você sonhou ou planejou. E você entregou tudo a Deus, mas o seu coração agora está frustrado. Você achou que ia chegar na terra de Canaã, na terra prometida, em 1 ano no máximo, porque não duraria mais do que isso a caminhada do Egito para lá. Mas você já está há 35 anos nesse deserto, dando voltas. O que está acontecendo? E Deus não fala nada do porquê que não chega nunca nesse lugar. E o povo reclamando, e você não está aguentando. É natural que você diga, Deus, eu queria tanto que Jesus voltasse hoje. Sabe aqueles pensamentos escatológicos, que na verdade são pensamentos suicidas? É natural que você diga, Deus, tira a vida, porque eu não quero mais viver. Me mata de uma vez, como Moisés aqui descreveu. Assim como aconteceu com Moisés, muitos hoje estão em depressão por conta da oposição que lhe fazem no trabalho, na escola e até mesmo na família. A história de Moisés não é uma história que apenas nos mostra como nós, pastores, devemos agir quando nós estivermos vivendo essa situação, mas como nós também devemos ajudar aqueles que sofrem dentro de nossas igrejas. Como nós, pastores, devemos tratar aqueles com os quais nós convivemos diariamente e que no trabalho, na escola e até mesmo na família sofrem por oposição que lhes fazem. Interessante que quando essa oposição se junta aos fracassos da vida, outras coisas que acontecem no nosso próprio, na nossa própria história pessoal, entra em nossas vidas uma tristeza difícil de passar. No caso de Moisés, essa tristeza passou. Mas por que passou? A gente sabe que passou porque ele se aproximou de Deus na hora da sua maior angústia e sofrimento. Bem, ele poderia ter feito o que ele pensou em fazer, ele poderia ter se matado, mas ele não fez isso. Ele poderia ter ido reclamar com alguém, mas ele também não fez. Ele foi falar com Deus. Ele foi se refugiar em Deus. Ele se aproximou de Deus na hora de seu desespero. Moisés reconheceu a sua completa incapacidade de sair daquela situação sozinho. E ele reconheceu que Deus era suficiente. Sabe que essa é uma outra coisa que nós precisamos aprender também. Nós que temos a tendência, todos nós, não estou dizendo que isso é uma tendência de um ou outro, não, porque todo ser humano é assim, de achar que somos autossuficientes, que a gente não precisa de ninguém, que a gente não precisa de um suporte, que a gente não precisa de amigo, que a gente se basta. Que se não existisse mais ninguém, só a gente no mundo, que a gente viveria super bem no mundo, que a gente não precisa de pessoas. E se nós estivermos passando por alguma dificuldade, que a gente também não precisa de um pastor, de um amigo, de um irmão na fé, porque, enfim, cada um com seus problemas, eu não quero incomodar ninguém, logo eu saio dessa situação sozinho. Não é assim que deve ser. É importante que nós nos lembremos constantemente que nós somos incapazes de sair de qualquer situação sozinhos. Quando essa situação se agiganta diante de nós, nós não somos capazes, se no barco, no meio do mar da Galileia estivermos e a tempestade se levantar, de sairmos daquela situação sozinhos. Você precisa de pessoas, você precisa compartilhar, você precisa pedir oração, você precisa pedir conselhos e orientação. É óbvio que você não vai fazer isso com qualquer pessoa, mas você vai fazer isso, você pode fazer isso com pessoas nas quais você confia, pessoas com as quais você caminha junto, pessoas que têm a mesma fé que você, pessoas que são, enfim, pessoas idôneas para lhe aconselhar, para ajudar você a sair daquela situação. Se você fizer isso, sem dúvida nenhuma, você estará reconhecendo que, por meio dessas pessoas, Deus te ajudará, assim como foi com Moisés e tantos outros casos na Bíblia.
Moisés derramou seu coração perante aquele que o livraria da depressão. Ele foi sincero com Deus. Ele soltou, colocou para fora tudo aquilo que estava em seu coração e Deus o livrou. Ainda lá em Números, no capítulo 11, a partir do versículo 16, a gente vê o Senhor falando com Moisés, o Senhor ajudando Moisés a entender o que fazer para sair daquela situação. E Moisés ouviu atentamente o que Deus o aconselhou a fazer, e os conselhos de Deus foram a chave para dar um fim naquela angústia que estava no coração de Moisés. Infelizmente, nós sabemos de muitos casos, de muitos colegas pastores, muitos irmãos que são pastores no meio do povo de Deus, esposas de pastores também, que acabam se suicidando. Alguns, obviamente, eles não estavam doentes, eles estavam vivendo um período muito difícil, debaixo de opressão, oposição, sentimentos de fracasso na vida, na família, no ministério, etc., e acabaram tirando a sua própria vida. Mais uma vez, não cabe aqui para nós julgar essas pessoas, nem julgar o que vai acontecer com elas. Isso é até um pouco maldoso da nossa parte, mas cabe a nós aqui pensarmos, há muitos que ainda estão vivos, há muitos que estão experimentando aquilo que aqueles que foram experimentaram. Como é que nós podemos cuidar desses? Como é que nós devemos cuidar do nosso próprio coração? Porque somos humanos e podemos passar por tudo aquilo que os demais passam. Então, quando passam pensamentos e nós não estamos enfermos mentalmente, nós precisamos aprender que correr para Deus e ter alguém do nosso lado é fundamental para nos livrarmos daquela situação. Agora, obviamente, há casos de colegas pastores também, esposas de pastores, que infelizmente tiraram a sua própria vida, mas que estavam enfrentando um quadro de depressão e tratamento de depressão já há muito tempo, mas que por alguma razão simplesmente abandonaram o tratamento, abandonaram tudo, crendo que o Senhor poderia curá-las. E, gente, é como eu com câncer dizer a partir de um certo momento, eu não vou fazer mais quimioterapia, eu não vou mais fazer nenhum tratamento, eu não vou fazer nem mais exame para ver como é que está o câncer dentro de mim. Eu vou simplesmente orar e vou confiar em Deus, vou confessar o meu pecado porque eu acredito que logo isso vai passar. Eu acredito que eu posso enfermar fisicamente, mas eu sou incapaz de acreditar que a minha mente pode enfermar, que o meu cérebro pode ficar doente, que os neurônios podem, numa alteração, ocasionar alguma doença também possível. Enfim, eu preciso reconhecer que assim como o meu corpo, o meu cérebro pode enfermar, e se ele enfermar, eu precisarei de um tratamento. E se eu fugir desse tratamento, pode acontecer como tem acontecido, que mesmo eu, como um pastor, tire a minha vida. Definha a minha própria experiência. Tantos problemas no ministério, tantas lutas pessoais, tantas coisas que me desanimam, me frustram, me entristecem. E aí então eu acabo entrando numa depressão e aí já entro numa enfermidade também. O que pode acontecer comigo? Pode acontecer que se eu não tiver ninguém atento, ninguém ao meu lado para me socorrer, me ajudar, eu definho a minha própria vida. Nesse estado de angústia, eu preciso me lembrar que eu preciso de pessoas para estar ao meu lado. Você, pastor, precisa de pessoas. E aqueles que você pastoreia, aqueles sobre os quais você zela e cuida, essas pessoas precisam de pessoas. Elas não precisam só de você, pastor. Elas precisam de outros irmãos na fé que caminhem juntos, que deem o suporte, pessoas que não são egoístas, que estão atrás apenas dos seus sonhos, das suas vidas, dos seus trabalhos, dos seus estudos, de si mesmas. Lembre-se do que a Bíblia diz, que ninguém vive para si, nem morre para si. Porque quando essa pessoa egoísta morrer, ela vai precisar de alguns para levá-la no caixão, para colocá-la, para enterrá-la, enfim. Enquanto ela estiver viva, ela depende de outros para plantar, para colher, para vender, para ela poder comer. Elas dependem de outros até para nascer, para tirá-las do ventre da mãe. Nós vivemos dependendo uns dos outros constantemente. O isolacionismo e o egoísmo podem nos levar à morte. Inclusive, isso é uma outra pesquisa que tem sido feita por alguns pesquisadores, alguns estudiosos europeus, com relação às consequências das redes sociais no isolacionismo e as consequências de pessoas cujo perfil é um completo isolar-se e que a decorrência disso são ansiedades e angústias por conta do isolacionismo, pessoas que, como uma consequência disso, entram em depressão e que por fim se matam. E quando eles traçam uma linha, eles chegam naquele perfil que tem 2.000 amigos
na internet, mas não tem um só amigo para estar ao lado dele quando ele estiver vivendo um momento de angústia, de sofrimento ou de dúvida, alguém com quem conversar. E essa pessoa se afasta tanto de tudo e de todos que a conclusão é que até de Deus essa pessoa ficará distante. Por fim, vemos que Moisés fez o que Deus lhe disse para fazer. E a orientação que Deus deu para Moisés salvou a vida dele completamente daquele quadro de pensamentos de morte, de profundo sofrimento e, por que não dizer, depressão. Apesar de parecer simples, a atitude de Moisés o salvou na hora em que ele desejava a própria morte. A depressão, ou na depressão, Moisés ele buscou o Senhor. Ele ouviu a sua palavra e ele fez tudo conforme Deus, o Senhor, lhe ordenou. E por isso, a depressão acabou. Um problema espiritual resolvido com um conselho espiritual. Um problema da alma, não foi um problema físico no caso de Moisés, obviamente, mas poderia se tornar caso ele não resolvesse como resolveu. Mas nesse caso, ele apenas ouviu os conselhos de Deus. Ele apenas recebeu uma orientação, um conselho, uma ajuda com relação àquilo que para ele era uma ansiedade, era uma angústia, era uma frustração. E esse ouvir, esse pôr em prática, trouxe solução e paz para o coração dele. E é assim que Deus quer fazer com você também. A orientação do Senhor também pode livrar você da depressão e aqueles a quem você aconselha da depressão e do sofrimento e dos pensamentos suicidas. O Senhor sabe porque uma pessoa entra em depressão. E a sua palavra é rica em conselhos sobre como sair da depressão. Busque os conselhos de Deus. Busque os conselhos da sua palavra. Busque não apenas reclamar, coisa que naturalmente a gente faz. Pelo contrário, fuja disso. E passe a orar, passe a clamar a Deus. Pena que poucas pessoas saibam desse recurso fantástico que é a lamentação. Muitas pessoas têm medo de lamentar porque acham que essas orações talvez escandalizarão a Deus ou deixarão Deus chateado com a gente, porque a gente falou como Moisés falou e parece ser tão grosseiro. Não se fala assim com Deus, fala-se assim com o inimigo. Pelo contrário, Deus espera ouvir de nós palavras sinceras, palavras que refletem um coração que está em desespero e que crê que somente o Senhor pode ser o seu refúgio seguro na hora da tribulação. Aquele que ajudou Moisés e o livrou é aquele que pode ajudar e livrar você também. Se você o buscar, ele lhe orientará e ele lhe livrará de tudo aquilo que tem produzido angústia e sofrimento para o seu coração. Que Deus nos ajude, a nós que somos pastores, a nós que aconselhamos a outros, a vocês, irmãos e irmãs, que mesmo não sendo pastores, cuidam do povo de Deus, pastoreiam vidas, alimentam vidas, sejam seus filhos, sejam seus amigos, seja uma classe, seja onde for, seja quem forem essas pessoas, que Deus possa usar a vida de vocês para olhar com atenção e cuidado, sempre se lembrando que o nosso refúgio sempre e unicamente será o Senhor. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima, que Deus te abençoe!